Novamente. Boa noite a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora Ana, estou iniciando agora a nossa segunda web da disciplina de Matemática Financeira. Como visto na aula anterior, como eu falei agora há pouco, o material, a gravação da web e o material já estão disponíveis, certo? Lá no Black, lá na plataforma. Tivemos um pequeno probleminha com a disponibilização do material, mas já está sendo visto pela tutoria para replicar para as demais salas. Certo? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para iniciarmos a nossa web de hoje. Tiago, sim, concordo com você, porque tivemos esse pequeno probleminha com a disponibilização do material, da gravação e do material, certo? Eu vou ver essa questão da replicação, já vou falar com a tutoria para estar resolvendo isso para vocês no máximo amanhã de manhã, para já estar aparecendo a aula 1, aula 2 e o material também da aula 1 e da aula 2 em todas as salas, que talvez esteja aparecendo só em algumas e em outras não, certo? Prometo para vocês que até amanhã de manhã, eu já vou estar falando com a tutoria, que tivemos um intervalo entre a aula 1 e a aula 2 do domingo, e o domingo não funciona, tá? Então, de fato, eu vou conseguir resolver de hoje para amanhã para disponibilizar para vocês. Mas não se preocupem que vocês não serão prejudicados. Mas vamos lá. Estão vendo minha tela? Ótimo. Vamos lá. Aí, então as aulas poderiam ser à noite. Veja, as aulas estão sendo gravadas, certo? Aqui, ao vivo, para vocês estarem participando junto comigo à noite. Tá ok? E aí, caso você não consiga assistir à noite, você consegue assistir a gravação posteriormente, ok? Então, vamos lá. Vamos lá começar, de fato, o que é que vamos estudar na unidade 2, né? Na aula passada, o que é que nós vimos? Na aula passada, nós conhecemos os conceitos importantes usados na matemática financeira, conhecemos o que seria capitalização e os seus regimes, né? Que são o regime CID, capitalização simples e composto. E também aprendemos a usar os juros simples e os juros compostos. E até ratificando o que eu falei na aula anterior, é de extrema importância que vocês entendam, né, a aplicabilidade de fato desses conceitos e saibam realizar os cálculos, né, disponibilizados na matemática financeira. Por quê? Porque isso vai servir para vocês planejarem, né, a conta da casa de vocês, planejar, fazer um orçamento, conseguir analisar possibilidades de investimento, de financiamento, certo? E aí, se você sabe calcular quanto você pagaria de juros no cartão de crédito, quanto você pagaria a mais ou a menos em um empréstimo ou financiamento, isso faz com que você consiga lidar melhor com o seu dinheiro e usar melhor o seu dinheiro. E até evita você também cair em golpe, não é isso? E também, de fato, ajuda você a se planejar, a você se organizar e você fazer com que o dinheiro trabalhe para você, ok? Mas vamos lá. Hoje, então, o que é que vamos conhecer? Hoje nós vamos falar sobre taxas. Nós vamos conhecer as taxas proporcionais, equivalente, nominal, efetiva e também vamos conhecer sobre os descontos. Então, vamos lá começar com as taxas. Quando a gente fala de taxa, inicialmente nós podemos dividir em duas categorias: taxa proporcional ou taxa equivalente. Mas quando a gente fala, inicialmente, antes de falar de fato dessa diferença, quando a gente fala de taxa, a gente fala da forma como são apresentadas, né? Lembra quando eu falei da capitalização, que a gente vai ter um capital, onde em cima desse capital vai incidir uma taxa de juros que vai me gerar a rentabilidade, que vai me gerar o juro tanto ativo em forma de rendimento, quanto passivo em forma de juros a pagar. Mas aí, quando vamos fazer o cálculo, né, desses juros, nós temos a taxa
E essa taxa, vamos lá relembrar, ela precisa estar na mesma unidade de medida do meu tempo para eu poder realizar o cálculo dos meus juros, não é isso? E quando nós vamos fazer essa transformação, nós temos que considerar qual regime de capitalização que está sendo aplicado nessa situação, certo? Então, daí eu posso falar da subdivisão dessas duas categorias de taxa, que são as taxas proporcionais e as taxas equivalentes. A taxa proporcional é um tipo de taxa característico de juros simples, ou seja, ela é formada proporcionalmente. Já a taxa equivalente é um tipo de taxa característica dos juros compostos, já que possui comportamento exponencial. E mesmo ela tendo essas aplicações diferentes, uma sendo para o regime de capitalização simples e outra para o regime de capitalização composta, as duas possuem a mesma função, que é a de transformar de um período para o outro. Como eu falei, as duas precisam estar na mesma unidade, então eu preciso transformar ou minha taxa e eu preciso transformar o meu tempo. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz essa transformação usando os dois regimes de capitalização. Então, vamos lá. Vamos começar com a taxa proporcional. O que é a taxa proporcional? São aquelas que, embora apresentadas em unidades diferentes, quando aplicadas sobre o mesmo valor presente, resultam em um mesmo valor futuro em uma operação com o mesmo prazo. Então, assim, quando eu falo de taxa proporcional, eu digo, eu tenho uma taxa que, se eu aplicar sobre esse capital durante determinado período de tempo, certo? Eu consigo ter uma taxa proporcional que aqui, aplicada a esse mesmo capital, durante outro determinado tempo, vai me gerar o mesmo rendimento ou o mesmo juros. Então, da mesma forma que os juros proporcionais, que possuem o comportamento linear com o tempo, esse tipo de taxa também é chamada de linear porque funciona de uma forma simples, da mesma forma que o regime de capitalização simples, através de uma regra de 3. E como é que a gente faria, então, essa transformação dentro do regime de capitalização simples dessa taxa proporcional? Simplesmente eu vou, como eu falei, fazer uma regra de 3. Por exemplo, qual a taxa de juros simples de 5% ao mês proporcional a um ano? Então, eu quero saber qual a taxa proporcional a 5% ao mês. Qual vai ser a proporção dela ao ano? E aí, para eu descobrir a minha taxa proporcional, aqui minha caneta, eu utilizo essa fórmula, que nada mais é originada de uma regra de 3. Então, eu pego o meu período no tempo 2, multiplico pela minha taxa que eu tenho, que é a de 5% ao mês, que vai ser igual ao período N1, que é um ano, vezes a taxa que eu quero. Então, simplesmente uma regra de 3. Não é? Um mês, um ano tem 12 meses. Por isso que eu vou multiplicar por 12. Então, meu resultado vai ser 60% ao ano. Ok? No caso de taxas proporcionais simples, basta utilizarmos uma regra de 3 para encontrar essa taxa. Podemos já pensar dessa forma. 2,5% ao mês é proporcional a 30% ao ano. Por quê? Porque 2,5 vezes 12 é igual a 30%. Então, se eu estou partindo de uma taxa menor para uma maior, eu simplesmente vou fazer uma multiplicação. Se eu partir de uma taxa menor para uma maior, eu simplesmente vou fazer uma divisão, que é a aplicação da regra de 3. Então, se eu tenho uma taxa de 45% ao ano, ela vai ser proporcional a 3,75% ao mês, porque 45% dividido por 12 é igual a 3,75%. Já 3% ao semestre é proporcional a 6% ao ano, porque 3% vezes 2 é igual a 6. Eu estou falando semestre para ano. Um ano tem 2 semestres, então eu vou multiplicar por 2. Então, taxa proporcional, quando a gente fala de taxa proporcional, temos que nos lembrar de juros simples, regra de 3. Ok? É bem fácil essa conversão. Então, vamos para antes do exemplo prático, vou trazer aqui conceituar para vocês uma taxa equivalente. Já o que seria taxa equivalente? São aquelas que, quando aplicadas a juros compostos e considerando o mesmo capital, produzem o mesmo valor de montante. Lembra que eu falei no início? As duas taxas possuem a mesma função, que é
transformar a taxa de um período para o outro. Só que, como eu falei, juros simples é simples. Fazemos uma regra de 3 direto. Só que quando a gente fala de juros compostos, temos que lembrar a questão do expoente. Ele cresce geometricamente. Então, acaba sendo um pouquinho mais complexo de realizarmos essa conversão, certo? E para realizar a conversão de uma taxa equivalente, nós utilizamos essa fórmula aqui. E como é essa fórmula? A minha taxa que eu quero, esse Q e esse T é para poder ficar mais fácil a interpretação, tá, gente? A taxa que eu quero, ela vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, IP, elevado ao Q dividido por T. E o que significa isso? O prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho, certo? Menos 1. Vamos para um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Qual a equivalente mensal da taxa de juros de 50% ao ano? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho uma taxa de juros de 50% ao ano. O que é que eu quero? Eu quero a equivalente mensal dessa taxa, certo? Então, vamos lá. A taxa que eu quero, ela vai ser igual a 1 mais. Qual é a taxa que eu tenho? 50% ao ano. Então, eu vou aqui, ó, 0,5, que vai ser a taxa que eu tenho, certo? Qual é a taxa? O que é que eu quero? Eu quero a equivalente mensal. E eu tenho o quê? Eu tenho a equivalente anual. Então, eu quero mensal, eu quero 1, e eu tenho o quê? Eu tenho 12. Porque um ano não tem 12 meses, e eu preciso estar sempre na mesma idade, então pronto. Então, eu quero um mês, e eu tenho 12. Então, por isso que esse meu expoente ele vai ficar 1 dividido por 12. Certo? É sempre o prazo que eu quero, um mês, para o prazo que eu tenho, 12 meses. Ok? Menos 1. E aí, desenvolvendo o cálculo, eu tenho que a minha taxa que eu quero, ela vai ser igual a 1,034366 menos 1, que aí dá o meu resultado que eu multiplico por 100 e obtenho 3,4366% ao mês. Veja que é diferente. Se eu fosse considerar a taxa proporcional, eu só pegaria 50 e dividiria por 12, porque eu aplicaria na regra de 3 simples. Então, veja a diferença, que quando a gente fala de taxa equivalente, quando falamos de capitalização composta, a forma dessa conversão, dessa transformação, vai ser diferente. Por isso que, quando você estiver na questão, que você sentir dificuldade em realizar essa conversão da taxa equivalente, você tem a opção de transformar o quê? Seu período, certo? Mas é de extrema importância que vocês também aprendam e entendam como fazer essa transformação utilizando os dois regimes de capitalização. Ok? E aí, da mesma forma, como eu falei, eu vou sempre estar trazendo como resolvemos essas questões também na HP12C, certo? Então, esse mesmo exemplo que eu apresentei anteriormente, eu vou mostrar aqui como resolver na calculadora HP12C. Eu quero a equivalente mensal da taxa de juros de 50% ao ano. Então, o que é que eu faço? Limpei a minha memória de registro, que é aqui, ó, FREG, aqui do lado do Enter, no CLX. E aí, o primeiro passo, que é aqui. O primeiro passo é a limpeza. O segundo passo, incluir o período da capitalização da taxa que temos. Então, qual o período da capitalização da taxa que temos? 1. Então, aqui, ó, 1N. Terceiro passo, incluir a taxa de juros que temos. Qual é a taxa de juros que eu tenho? 50% ao ano. Então, 50I. Certo? Indiquei aqui a minha taxa. É necessário considerar um principal para cálculo na HP12C, e eu considero um. Como assim, professora? Considerar um principal? CHS-PV. Lembra quando eu falei que a taxa, vou até voltar aqui, são aquelas que, quando aplicadas a juros compostos e considerando o mesmo capital, produzem o mesmo valor do montante? Quando eu vou fazer essa transformação na HP, eu faço o seguinte, eu descubro lá a minha taxa,
Considerando aquela minha taxa, eu vou fazer um cálculo a juros compostos e depois vou descobrir qual é a taxa equivalente a essa. Por quê? A taxa equivalente, ela quando aplicada no mesmo capital, vai me resultar o mesmo montante? Então, primeiro eu vou calcular na HP12C, considerando esse principal hipotético 1, quanto vai ser o meu PV, ou quanto vai ser o meu FV, ou seja, quanto vai ser o meu montante. Em seguida, eu calculo a taxa equivalente. Porque as duas, quando aplicadas no mesmo capital, elas não devem resultar em montante e no mesmo resultado, certo? Então, por isso que eu faço esse cálculo hipotético, considerando um principal 1 para chegar no montante, e em seguida eu mudo o meu período da capitalização da taxa que eu quero, no período que eu quero, para descobrir a minha taxa equivalente. Então, coloquei lá o meu principal 1, deixa eu voltar aqui no HP, e vou calcular o meu montante, que vai dar 1,50. Em seguida, eu venho aqui, ó, incluir o período de capitalização da taxa que eu quero. Eu não tenho lá que eu quero a mensal e eu tenho anual. Então, agora eu quero o quê? Para 12 meses. Então, considerando agora para 12, quanto vai ser a minha taxa? 3,44%. E se eu aumentar as minhas casas decimais aqui, eu chego no mesmo resultado de 3,4366%. Certo? Normalmente parece bem confuso esse cálculo de taxa equivalente na HP, mas é questão de prática, tá, gente? Mas como eu mostrei para vocês, conseguem fazer pela fórmula tranquilamente, ok? Qualquer dúvida, pode me interromper. Mais um exemplo. Qual a taxa de juros de 5% ao mês, equivalente ao período de 1 ano? Agora a gente vai estar partindo de uma capitalização menor para maior. Então, gente, Georgia, você fala as duas respostas, se eu considerar 3,44 ou 3,4366? Sim, vai, porque isso aqui é questão de arredondamento. Por exemplo, na V2, se você estivesse fazendo o cálculo aqui e aqui, considerando essas casas decimais todas aqui, com certeza você não teria nas suas alternativas opção A 3,43, opção B 3,44. Porque quando nós, professores, estamos elaborando as questões, nós sabemos desse detalhe do arredondamento. Então, se você chegasse na sua resposta 3,43, 3,44, por conta da questão do arredondamento das casas decimais, pode marcar a opção mais próxima, que essa vai ser a tua resposta. Ok? Taxa equivalente, segundo exemplo. Então, vamos lá. Eu quero saber a taxa de juros de 5% ao mês equivalente a 1 ano. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu montante considerando a minha taxa de 5% ao mês e, em seguida, eu vou pedir para a calculadora calcular qual vai ser a taxa equivalente proporcional ao meu período de 1 ano, certo? Isso na HP12C. Mas antes disso, vamos lá resolver a questão utilizando a fórmula. Qual a fórmula? A taxa que eu quero é igual a 1 mais. Qual é a taxa que eu tenho? 5% ao mês. Então, eu trago ela aqui no meu formato decimal, elevado. Qual é a taxa que eu quero? Eu quero a equivalente anual. Eu quero 1 ano. E qual é o que eu tenho? Eu tenho a de 1 mês. Então, eu quero 1 ano que equivale a 12. 12 dividido por 1, que é a que eu tenho, porque eu tenho a mensal e eu quero equivalente a 1 ano, ou seja, eu quero equivalente a 12 meses. Por isso que o meu expoente fica 12 dividido por 1, ok? Menos 1. Então, desenvolvendo o meu cálculo, 1 mais 0,05 elevado a 12 dividido por 1, que é a 12ª potência, é igual a 1,7959 menos 1, que aí chegamos no resultado de 79,59% ao ano. E como é que faríamos esse cálculo utilizando a calculadora? Vamos lá.
Limpei a minha memória de registro. F, reg, aqui, ok? Zerei meu visor. Segundo passo, incluir o período de capitalização da taxa que queremos encontrar. Ou seja, o que queremos encontrar? Nós queremos de um ano tem 12 meses. Então, 12 N. Terceiro passo, incluir a taxa de juros que temos. Qual é a taxa de juros que eu tenho? 5% ao mês. Então, 5 I. Vou considerar esse meu principal hipotético de um CHSPV, né? Porque eu vou calcular quanto é o montante nessa minha taxa que eu tenho. Calculo meu FV, 1,7959, que aqui já está arredondado. Mas se eu diminuir minhas casas decimais, eu chego no mesmo resultado aqui de 1,80, certo? E agora eu incluo o período de capitalização da taxa que nós temos. Qual é a taxa que nós temos? Um mês. Então, vai ser aqui um N. E agora, o que é que eu quero? Eu quero a minha taxa equivalente. Então, eu chego aqui, ó, e resultado 79,59% igual o meu resultado através da fórmula. Uma dúvida? Vamos seguir. Depois vocês treinam esse exemplo, tá? E aí é um pouco complicado. Parece um pouquinho complicado, Tayana. Mas se você praticar através da fórmula ou ir tentando replicar esse passo a passo aqui através da calculadora, você consegue fazer. Mas, mais uma vez, gente, tem dificuldade de fazer a transformação da taxa numa questão? Faça a transformação do seu período. Você pode transformar o seu tempo também, entendeu? Mas é importante que vocês saibam como fazer essa transformação. Ok? Seu resultado deu diferente. Fazendo esse cálculo aqui, a gente pode fazer o cálculo. Vamos lá? Eu vou usar aqui o NHP, mas vou fazer o cálculo pela fórmula, tá bem? Deixa eu levar aqui na memória de registro. Vamos lá. Mas, Diego, você só pode fazer a regra de 3 quando você tratar de taxa proporcional. Se você estiver falando de taxa equivalente, não é regra de 3. Taxa equivalente, você precisa elevar a potência, porque você está falando de uma equação exponencial, certo? Então, vamos lá. 1 mais, qual é a taxa que eu tenho? 1,05. Então, 1 mais 0,05, 1,05 aqui, né? Nosso primeiro resultado dessa parte daqui. Só que ele vai ser elevado à 12ª potência. Então, 1,05 elevado à 12ª potência, que aqui na HP, para calcular a potência, eu incluo a primeira informação, Enter. Depois eu vou incluir a informação do meu expoente, que é 12, e vou apertar aqui, ó, y elevado a x, embaixo do n. Que aí eu chego no valor de 1,80. Vou aumentar aqui meu número de casas decimais. Meu resultado deu 1,7959. Depois eu vou subtrair de 1. Eu chego nessa expressão aqui. Vou multiplicar por 100 para transformar no formato percentual. E chego em 79,59% ao ano. Certo? Vamos ver. Exatamente, gente. Exatamente. Uma revisão de matemática da questão de saber calcular expoente, saber lidar com fração, cálculo de logaritmo. A gente pode pegar a situação de interpolação, certo? Onde nós podemos ter valores elevados, onde precisamos utilizar a raiz cúbica, a raiz quadrada, certo? Suas, você assistindo a aula 1 vai ficar um pouco mais claro de você entender, tá? Sobre a calculadora, sobre os cálculos, sobre capitalização simples e composta. Assista a aula 1 que vai dar uma clareada
certo? Nessa sua visão. A Ana está perdida nas fórmulas. Vocês estão com dificuldade de desenvolver a equação. É, gente, porque quando a gente envolve cálculos exponenciais, quando a gente fala de cálculos de potência, de expoente, de raiz, de fato isso dá uma enrolada na nossa cabeça, porque não está presente no nosso dia a dia, certo? E aí a tutoria, ela tinha disponibilizado, eu vou até verificar, uma revisão básica, de fato, de matemática. Tinha um material que seria disponibilizado para vocês, exatamente sobre essa revisão, tá? Que até o Tiago citou aqui agora. Vocês conseguiram localizar isso na plataforma, no Black, em algum local de como material complementar, uma revisão básica, justamente tratando sobre esses pontos, como eu falei, de expoente, de raiz. Vou verificar isso com a tutoria amanhã para vocês também, tá? Eu já vou deixar até aqui anotado. Eu acho que isso vai conseguir ajudar vocês. Não viram? Podem me cobrar daqui para amanhã. Eu já vou resolver essa questão do material para estar disponibilizado das gravações e também desse material. O intervalo dessa aula para a próxima vai demorar uma semana, porque eu vou precisar viajar a trabalho e eu não vou conseguir essa semana que vem estar aqui com vocês. Mas, então, nesse intervalo de tempo, esse material vai ser disponibilizado, aí vocês conseguem dar uma olhada, dar uma estudada, para na próxima aula a gente conseguir fluir melhor, certo? Ô, gente, sou a professora dessa disciplina, sim, sou, certo? O que eu puder, eu vou ver se eu também consigo, fora esse que a tutoria está disponibilizando, eu vou tentar pegar para vocês um material, como se fosse uma revisão básica, conceitos básicos de matemática, para poder disponibilizar lá na plataforma para vocês, certo? Tentar ajudar, de fato, o máximo para que isso não fique tão massacrante. Eu quero que vocês entendam a matemática, eu quero que vocês levem a matemática financeira como uma amiga de vocês, certo? Eu vou falar sobre a AV1 na próxima web. Eu começo a próxima web já explicando sobre a AV1, ok? Mas, de fato, essa conversão de taxa é um pouquinho complicada. A parte de entender juros simples, desconto, acaba sendo um pouquinho mais fácil. Mas vamos lá, porque nós só temos uma hora e o tempo passa muito rápido. Conhecemos sobre taxa nominal e taxa efetiva, ou seja, ou taxa proporcional e taxa efetiva. Estou confundindo já os conceitos todos. Taxa proporcional e taxa equivalente, que é a conversão de uma taxa de um período para o outro, certo? Agora nós vamos conhecer sobre taxas nominais e efetivas. Então, quando a gente pega um contrato, por exemplo, de um empréstimo, né? Lá no contrato de empréstimo vai estar lá uma taxa de juros capitalizado anualmente. Por exemplo, 12% ao ano. Se você quiser, se eu quiser tomar um empréstimo de apenas 6 meses, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou questionar referente? Qual é a taxa que de fato está incidindo sobre esse meu empréstimo? Eu tenho lá a taxa ao ano, mas a minha capitalização não vai ser anual. Vai ser, por exemplo, mensal, porque eu só vou tomar esse empréstimo em 6 meses. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou de fato saber qual é a taxa que está incidindo sobre essa minha operação? Então, normalmente, né, quando a gente fala da apresentação da taxa,
qual é a taxa que ela vai estar lá nos teus contratos de financiamento, no teu contrato de investimento, por exemplo, ela vai vir apresentada em formato anual. E aí, essa forma de apresentação anual, que difere em algumas vezes do período de capitalização dessa taxa, nós estamos falando de uma taxa nominal. E essa taxa nominal é uma taxa de juros em que a unidade referencial, ou seja, a unidade em que ela é apresentada, não vai coincidir com a unidade de tempo da sua capitalização. Ela sempre vai ser fornecida em termos anuais, mas o seu período de capitalização ela pode ser diário, mensal, trimestral, semestral ou qualquer outro período. Mas como assim, professor? Unidades diferentes. A taxa nominal, gente, ela vai ser sempre apresentada em ano, porém o período de capitalização dela vai ser diferente. Então, por exemplo, 12% ao ano com capitalização mensal. Ela é apresentada em ano, mas os períodos de capitalização, ou seja, o período em que os juros, o rendimento vai estar agregando sobre aquele capital, ela vai ser mensal e não anual, ok? Esse tipo de taxa, ela é muito utilizada em transações do mercado financeiro, ou, por exemplo, um contrato de empréstimo ou um contrato de financiamento. Mas aí, quando de fato queremos saber qual a taxa que vai incidir, por exemplo, nesse meu contrato de empréstimo, que eu falei, quando eu estava falando de taxa nominal, eu vou estar falando de quê? Eu quero saber qual é a minha taxa efetiva. Ou seja, eu quero saber qual é a minha taxa em que a unidade referencial vai coincidir com a unidade de tempo de capitalização, certo? E quando ela coincide, eu estou falando da chamada taxa efetiva, certo? Que essa taxa efetiva é a taxa que é utilizada nas calculadoras financeiras e nos cálculos que nós estamos fazendo de todos os nossos exemplos. Então, como seria apresentada a taxa efetiva? 1% ao mês com capitalização mensal, 15% ao ano com capitalização anual. Esse tipo de taxa efetiva é a taxa que é aplicada naquela operação financeira, certo? Na minha questão. Aproveitei os eventos de seguinte extensão. Tiago, sua ideia é muito bacana, muito interessante. Vou levar isso como uma sugestão para frente, certo? Só para não perder a linha de raciocínio, podemos conversar sobre isso no final da aula. Mas vamos lá. E aí, qual é a diferença, então, gente, dessa taxa de juros nominal e dessa taxa de juros efetiva? É a forma de apresentação. Enquanto a taxa efetiva é aquela... Eu estou só pegando o meu carregador, gente, meu notebook vai descarregar. Enquanto a minha taxa nominal, ela sempre vai ser apresentada em termo anual e o período de capitalização não vai coincidir, a taxa efetiva é aquela em que o período coincide com a capitalização, certo? E é a taxa que nós vamos, de fato, utilizar para realizar os nossos cálculos financeiros. Ok? E aí, então, como eu falei, qual seria a diferença das duas? Uma é trazida em ano e outra é a efetiva aplicação da taxa. E como é que eu transformo, então, a minha taxa nominal em taxa efetiva? Simplesmente dividindo pelo número de capitalizações. Então, quando eu tenho 12% ao ano com capitalização mensal, que vai ser a minha taxa nominal, como é que eu transformo? Dividindo 12 por 12. É como sendo uma transformação pela taxa proporcional. Então, por isso que eu não posso nunca utilizar direto a minha taxa nominal dentro no meu exemplo, dentro da minha questão. Eu preciso transformar para poder aplicar, certo? Eu trouxe exemplo de como seria a aplicação da taxa nominal e da taxa efetiva. Vamos lá. Determina o valor futuro de um capital de R$ 7.000, aplicada a taxa nominal de 32% ao ano durante 2 anos, sob regime de capitalização semestral. Então, como é que nós faríamos aqui? Primeira coisa, quando a questão falar de taxa nominal de 32% ao ano, com capitalização semestral, nós não podemos aplicar direto essa taxa nominal na nossa questão. Então, primeiro, nós precisamos transformá-la em uma taxa efetiva. Então, primeiro, eu tenho uma taxa nominal ao ano com capitalização semestral. Um ano tem 2 semestres.
E logo, 32% ao ano, que é a minha taxa, eu vou dividir pela quantidade de capitalizações, ou seja, por 2, porque a capitalização é semestral. Então, eu tenho que minha taxa efetiva vai ser de 16% ao semestre, que é a taxa que eu vou aplicar na minha questão, certo? Só que ele quer saber o quê? O valor futuro de um capital de R$ 7.000. Então, ele quer saber o montante dentro dos juros compostos. E aí, eu tenho um capital de R$ 7.000, a minha taxa nominal, que é de 32% ao ano, eu sei que minha taxa efetiva vai ser de 16% ao semestre, durante 2 anos. Só que eu estou vendo aqui que meu tempo, ele não está coincidindo com a minha taxa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar. Nesse caso, a minha taxa efetiva é de 16% ao semestre. Se eu for transformar, eu tenho que utilizar a taxa equivalente, que aí seria aquele cálculo mais complexo. Então, vamos facilitar? Ao invés de a gente transformar a taxa, a gente transforma o tempo. Então, eu posso trazer esse meu tempo para a mesma unidade de medida da minha taxa. Então, ano para semestre. 2 anos é igual a 4 semestres. Então, 4 semestres vai ser o meu N, o meu tempo. E aí, eu posso seguir na aplicação de montante de juros compostos. Montante igual a capital, multiplicado por 1 mais I, elevado ao meu tempo. Então, o meu capital, que é de R$ 7.000, multiplicado por 1 mais a minha taxa, que é efetiva, é de 16% ao semestre, que eu trago no formato decimal, na apresentação decimal, elevado ao meu tempo, ou seja, a minha quarta potência, que é 4 semestres. E aí eu chego no resultado do montante de R$ 12.674,20. Ok? E como é que eu faria esse cálculo também na HP12C? É o cálculo de juros compostos, como eu tinha falado na aula passada. Primeiro passo, limpei a minha memória financeira da calculadora. Foi aqui, F, fim. Lembra que eu falei, a calculadora, ela é inteligente. Ela é uma calculadora que ela armazena os dados, certo? Os dados que eu estou imputando aqui dos cálculos, elas ficam armazenados na memória. Então, antes de iniciar qualquer cálculo, eu preciso zerar essa minha memória. Então, eu zero, limpo a minha memória financeira, certo? Da calculadora. Feito isso, eu vou lá imputar as minhas informações da questão. Qual é o meu capital? R$ 7.000. 7.000 CHS PV. Por que CHS? Porque eu estou informando que é a entrada, a saída do meu fluxo de caixa. E aí, indiquei que é o meu capital de R$ 7.000. Terceiro passo, incluir a taxa de juros. Qual é a minha taxa de juros? 32% ao ano. Só que 32% ao ano é no formato nominal. Para eu transformar, 32, enter, dividido por 2. Que é esse cálculo aqui, tá, gente? Que eu estou fazendo. Para chegar no meu 16% ao semestre, que vai ser a minha taxa. Qual o meu tempo? Vai ser 4 meses. Por quê? Porque eu transformei 2 anos em 4 semestres. Então, 4M. E aí, eu vou calcular o meu montante, que é FV. 12.674,48. Vocês observaram que aqui eu tenho uma diferença entre 12.674,20 e 12.674,48? Isso aqui é por conta do arredondamento das minhas casas decimais, certo? Quando eu vou fazer o meu cálculo pelo HP, ele considera várias casas decimais. E aqui, quando vamos realizar o cálculo, considerando apenas esse dado da questão de 4 casas decimais, ele dá um valor um pouquinho diferente. Mas não se preocupem, porque nas questões, quando vocês forem responder a questão, com certeza não vai ter uma outra alternativa com 12.674. Então, podem marcar a alternativa que tiver mais próxima do arredondamento, certo? Da resposta de vocês. Agora, considerando um exemplo de taxa efetiva. Determine o montante e a taxa efetiva incidido sobre o empréstimo de R$ 5.000 a ser pago em parcela única em um ano.
Considere uma taxa nominal de 11% ao ano com capitalização mensal. Então, vamos lá. O que é que a questão pede? Ele quer saber o montante e quer saber a taxa efetiva, incidido sobre o empréstimo de R$ 5.000. Então, esse é o valor que eu vou tomar de empréstimo. Então, esse é o meu capital. A ser pago em parcela única em um ano. Então, isso aqui é o quê? O meu prazo, é o meu N. Considere uma taxa nominal de 11% ao ano com capitalização mensal. Então, o que é que significa? É a minha taxa nominal. Eu tenho capitalização mensal. Essa taxa não é a que eu utilizo na minha questão. Eu primeiro preciso transformá-la na taxa efetiva. Vamos lá resolver a questão. Eu quero o montante, eu quero a minha taxa efetiva. Vamos primeiro descobrir a taxa efetiva. E como é que eu faço isso? Divido a taxa nominal pela quantidade de capitalizações. Ou seja, 11% ao ano dividido por 12. Porque um ano tem 12 meses. Então, a minha taxa efetiva vai ser de 0,92% ao mês. Descoberta a minha taxa efetiva, vamos seguir para o cálculo do montante. Vamos utilizar o quê? Juros compostos. Até uma observação importante. Perceberam que o exemplo, a questão, ele não informa que é capitalização composta, que é juros compostos? Então, toda questão que ela não falar o regime de capitalização, vocês podem considerar o regime de capitalização composta. Por quê, professora? Porque esse regime de capitalização composta é o que é mais comum no nosso dia a dia. Numa situação de empréstimo, de financiamento, de parcelamento, de investimento, tudo utiliza o regime de capitalização composta. Então, a forma normal, a forma do dia a dia que é utilizado esse regime, é o formato que nós vamos utilizar na nossa questão, certo? Então, utilizando a fórmula de juros compostos, de capitalização composta, chegamos que o montante vai ser R$ 5.000, que é o nosso capital, multiplicado por 1 mais a minha taxa, que é de 0,92% ao mês, que eu trago no meu formato decimal. Por que eu trago no meu formato decimal? Porque a taxa está apresentada em percentual. E aí, quando vamos trazer para a nossa fórmula, nós precisamos converter para o formato decimal. E como é que a gente converte para o formato decimal? Dividindo por 100. Certo? Elevado a meu tempo, qual é o meu tempo? 12. Ah, professora, mas não é um ano? É um ano. Só que a minha taxa, ela está ao mês. Então, para eu não transformar a minha taxa, eu vou transformar o meu tempo. Então, eu preciso apresentá-lo aqui no formato mensal. Um ano tem 12 meses. Então, vai ser elevado à 12ª potência. A minha questão diz que 1,0092 elevado à 12ª potência é igual a 1,1162. Substituindo aqui na minha questão, eu chego no montante de R$ 5.581. E como é que eu faria esse cálculo na HP12C? Limpei a minha memória financeira, zerei aqui o meu visor, que é aqui no CLX. Primeiro passo, incluir o capital. Qual é o meu capital? R$ 5.000. 5.000. Indiquei aqui meu sinal negativo, mostrando para a calculadora que isso é uma saída do meu fluxo de caixa. Indico que ele é o meu capital, ou seja, o meu PV. Incluo a minha taxa de juros, que é 0,92% ao mês, que vai ser o meu I, a minha taxa. Vou incluir o meu tempo, que vai ser de um ano, que é equivalente a 12 meses, 12N, e vou calcular o meu montante, ou seja, 5.580, e arredondando aqui, 81. Observe que aqui também eu tive diferença de arredondamento. Por que eu tenho essa diferença de arredondamento? Porque quando eu vou fazer esse cálculo utilizando só 4 casas decimais, eu tenho um resultado. Se eu considerar infinitas casas decimais, eu vou ter um resultado mais preciso, certo? Mas não se preocupe, que na questão de vocês, quando vocês forem lá fazer no marca X, vocês podem responder a questão considerando o valor mais próximo, que vai ser a resposta correta. Mas tirando toda essa complicação de taxa de conversão,
Vamos para um assunto novo. Vamos conhecer agora sobre descontos. Mas antes disso, tudo certo até aqui? Posso seguir? Eu sei que está bem confuso, mas eu vou pedir para vocês assistirem novamente ao web anterior, para ver se a gente consegue acompanhar melhor. E eu vou atrás desse material para vocês e disponibilizar também para vocês dessa revisão. Vou cobrar a tutoria, promessa que me fizeram, certo? Desde o do semestre passado, que eu já tinha sentido essa necessidade da matemática básica. E o que eu quero aqui é ajudar vocês, ok? Isso me deixa preocupadíssima. Não, você pode ser sincero, mas eu quero sinceridade, de fato, para vocês. Vamos lá. Estou pensando aqui numa forma de ajudar vocês. Vai ser disponibilizando material complementar. A forma que eu tenho de ajudar vocês agora é trazendo um material complementar, certo? Concordo, Tayana. Veja só. Nós temos a nossa disciplina dividido em 4 web aulas, certo? É passado para mim que eu preciso dar todo o meu conteúdo em 4 webs para vocês. O que que acontece? Eu não acho de forma alguma suficiente. Eu já estendo para mais uma web, já incluo mais uma, certo? Das 4, eu já disponibilizo 5 webs para vocês. Se for necessário, eu posso fazer mais uma de revisão no final, antes da AV1 e da AV2 de vocês. Não tem problema, posso fazer uma aula final de revisão, certo? E nós temos uma hora só, então eu acabo precisando, muitas vezes, falar mais rápido, falar o exemplo mais rápido, porque senão eu não consigo trazer todo o conteúdo que eu preciso passar para vocês. De fato, essa carência do conhecimento de matemática básica acaba afetando um pouco mais nesse entendimento. Por isso que, às vezes, eu tento me estender mais quando eu estou falando do conceito, quando eu estou explicando da situação, como é que eu chego nos juros, como é que eu vou capitalizar, quando é que, de fato, eu vou pegar o capital, incidir a taxa para ter aquele resultado. Tento explicar bem didaticamente para vocês entenderem como faz, para saber como aplicar aquela fórmula, como aplicar aquele conceito, certo? Então, eu quero parar, eu quero explicar mais minuciosamente para vocês, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir passar todo o conteúdo que eu preciso passar. Eu também fico numa situação bem difícil do lado de cá, que eu quero me doar mais, quero dar mais para vocês, mas ao mesmo tempo eu sou cobrada de cumprir a minha carga horária e de cumprir, passar todo o conteúdo, certo? Então, como é que eu posso fazer? O que é que eu posso buscar para ajudar vocês? Trazendo material complementar. Posso disponibilizar manual de HP, vou atrás de manual de matemática básica, posso ir atrás mais de material de capitalização, de conversão de taxa, trazendo exemplo, tentando buscar questões resolvidas. É a forma que eu posso tentar ajudar vocês. E aí vocês, desse lado, do lado de vocês, irem lá, pegar esse material, estudar, certo? Podemos combinar assim. Eu vou seguir com a aula. Vou começar um assunto novo agora que é desconto, tá? E vou me esforçar para tentar ser o mais didática possível, certo? Tentar trazer esses materiais complementares para ajudar vocês. Pronto, tentem também, ótimo, Letícia, buscar algum vídeo no YouTube, dar uma pesquisada de fato na internet, ver se tem uma aula que explique só desse assunto,
tá bom? Mas podem contar comigo. E, infelizmente, eu também fico travada do lado de cá. Espero que vocês me entendam um pouquinho também, certo? Mas vamos lá, vamos falar de desconto, porque eu já vou estourar meu tempo de novo. Vamos lá, gente, conhecer sobre desconto. Vou respirar aqui. O que é desconto? Na prática, eu acho que todos vocês entendem e sabem o que é um desconto, certo? Quando a gente coloca em um termo mais formal, digamos assim, a gente pode conceituar desconto como um valor que foi retirado de um valor nominal de um ativo ou de uma carteira de investimento, certo? Ou dizer que o desconto é um abatimento concedido sobre um título de crédito em virtude do seu resgate antecipado. Então, poxa, que conceito tão difícil. Título de crédito, resgate antecipado. Mas podemos conceituar, podemos trazer em palavras mais simples, desconto como um ato que você já conhece. Ou seja, é um abatimento de parte de um determinado valor. Então, a gente pode entender que desconto, como o próprio nome diz, eu vou abater, eu vou tirar. É um abatimento que eu cedo a alguém, ou cedo a uma instituição, ou na verdade, uma instituição me cede, por eu quitar a minha dívida antecipadamente. Então, para ficar ainda mais claro esse entendimento, o conceito, podemos conceituar o desconto como um antônimo, como o oposto de juro. Enquanto o juro ele é dado para estender o prazo do pagamento, ou seja, eu atrasei uma conta, não paguei agora e vou estender esse meu prazo, eu pago o juro. Mas se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser antecipar o meu pagamento, eu devo no vencimento lá na frente, mas eu quero antecipar. Então, o que é que eu faço? Eu peço um desconto. Eu peço um abatimento sobre esse meu valor, certo? E esse desconto ele é concedido através de quê? Ele é concedido através de título de crédito. E o que são esses títulos de crédito? São documentos, são instrumentos legais que são utilizados, né, e previstos aí no direito comercial e utilizado no nosso dia a dia, que é uma forma de formalizar dívidas que vão ser pagas no futuro. E como exemplo de título de crédito, nós temos notas promissórias, duplicatas, cheques pré-datados e como também letras de câmbio. Mas aí, então, o que seria o desconto? O desconto, né? Como eu falei, o abatimento do valor concedido. E como ele é subdividido? Ele é subdividido em dois tipos: o desconto incondicional ou comercial e o desconto condicional ou financeiro. Qual seria a diferença desses dois descontos? Vamos lá. O primeiro, que é o incondicional ou comercial, são descontos oferecidos em uma negociação e normalmente são utilizados no comércio. Por exemplo, digamos que você vai para um mercado e aí nesse mercado está vendendo pastel. Tá você e mais quatro amigos e tem lá a plaquinha dizendo pastel R$ 8. Só que tá você e mais quatro amigos. E aí você chega para o comerciante e faz assim: você pode fechar os quatro pastéis por R$ 30, porque os quatro pastéis a R$ 8 daria 32. Só que você chega para o comerciante e faz: não dá para fechar os quatro por 30? Se o comerciante do outro lado aceitar essa oferta, o que é que aconteceu? Ele te ofereceu um desconto que não está vinculado a nenhuma condição específica de pagamento, a nenhuma antecipação. Então, por isso que esse desconto é chamado de incondicional ou comercial, porque está envolvido numa questão de negociação, tá? Já quando a gente fala de desconto condicional ou financeiro, normalmente ele é oferecido por instituições financeiras, quando você precisa antecipar ou quando você precisa receber antecipadamente, né? Uma duplicata, ou quando você quer antecipar, quando você quer pagar antes a sua dívida. Então, isso é um desconto condicional ou financeiro. Mas vamos lá como exemplo. Digamos que você tomou um empréstimo, certo, de R$ 1.000, que você vai pagar esse empréstimo daqui a um ano. Porém, você ganhou um prêmio, digamos, num sorteio, e você teria esse dinheiro para pagar a sua dívida hoje. Mas aí a pergunta é, quanto você pagaria hoje? Você pagaria os R$ 1.000 hoje? Não, não faz sentido, né? Por quê? Porque juros correspondem ao preço do dinheiro no tempo.
E para você pagar essa sua dívida que vence daqui a um ano de R$ 1.000 hoje, é natural e de direito que você peça um desconto, não é? Porque é muito melhor você quitar a sua dívida hoje. Para você quitar a sua dívida hoje, você precisa ter um incentivo, ou seja, você precisa ter um desconto. E por que não vale a pena eu pagar a minha dívida antecipada hoje por R$ 1.000? Porque eu posso pegar esse meu dinheiro, aplicar em um CDB, uma poupança, qualquer outro tipo de investimento, deixar esse dinheiro rendendo por um ano e no seu vencimento eu chego lá e pago o meu título. Então, porque esse é um dos motivos da gente entender também como funciona o cálculo do desconto, justamente para poder ter esse conhecimento de saber calcular, não é, numa decisão de investimento, se seria mais válido e mais vantajoso eu pagar a minha dívida hoje, né, com o desconto que o banco está me oferecendo, ou se vale a pena eu pegar esse meu dinheiro, aplicar em um CDB, por exemplo, condicionado a uma taxa de juros lá, condicionado anual, por exemplo, e só pagar a minha dívida lá na frente, certo? Então, nesse caso do exemplo do empréstimo, existe uma condição para o desconto ocorrer. O banco só vai me conceder o empréstimo se eu antecipar o pagamento. Então, se eu antecipar o pagamento, é a condição para esse meu desconto ocorrer. Então, esse é o chamado desconto condicional ou o desconto financeiro, certo? Mas entendido essa diferença, né, de incondicional, condicional, preciso que vocês saibam que esses dois tipos, também se aplicam a desconto da mesma forma que o regime de capitalização tem o simples e composto. Aqui no desconto eu também vou ter o desconto simples e o desconto composto. Então, eu vou ter o desconto simples e composto para os casos de desconto comercial e incondicional, e também vou ter o desconto simples e composto para os casos de condicional ou financeiro. Mas falando de desconto em si, todos esses tipos, eles têm algo em comum, seja ele simples ou seja ele composto. E qual é? É o valor do desconto. Sempre o meu desconto vai ser o resultado do valor nominal menos o valor atual. Mas o que seria, professora, nominal e atual? Nominal é o valor real, é o valor do título que deve ser pago no dia do meu vencimento. E o valor atual é o valor a ser pago ou recebido numa data anterior ao vencimento, ou seja, é o valor já com desconto. Vamos levar isso para o meu exemplo prático. Eu tenho lá o meu pastel, não é? Ele vai ser R$ 32, ou seja, esse é o meu valor nominal. Mas, devido à minha negociação, ele vai sair por R$ 30. Então, R$ 30 vai ser o meu valor atual, que é o valor com desconto. No segundo exemplo, R$ 1.000, que é a minha dívida, que é quando eu vou ter que pagar daqui a um ano, é o meu valor nominal. Digamos que o banco me ofereceu a condição de pagar a minha dívida por R$ 900. Então, 900 é o meu valor atual, ou seja, o meu valor já com desconto. Ok? E aí, vamos começar falando sobre o desconto simples. Dentro do desconto simples, certo? Nós temos, como eu falei, o desconto comercial e o desconto racional. Por que racional? Esse racional aqui é o que eu falo de desconto incondicional ou desconto financeiro, certo? Que ele é também chamado de desconto racional. E existem essas duas expressões, chamadas aqui por fora e chamado por dentro. Por que por fora e por que por dentro? Vamos usar uma analogia. Quando a gente fala de desconto comercial, é negociação. Quando é negociação, é algo por fora, é algo que acontece sem condição, certo? É algo que acontece por fora mesmo, certo? Quando a gente fala por dentro, quando a gente fala racional, a gente pensa em condição. Existe uma condição aqui dentro. Racional, raciocínio, é algo interno. Então, é algo que a gente considera por dentro, é uma condição, é um desconto condicional ou financeiro, tá?
E aí, vamos lá. Esse tipo de desconto comercial simples, então vamos começar esse primeiro aqui, desconto comercial simples, certo? Vou trazer exemplo para ficar mais fácil. No desconto comercial simples, digamos que você vai no shopping comprar uma camisa que ela custa R$ 100. Então, você chega lá e diz, se eu pagar à vista, tem desconto? A loja diz, ok, eu te concedo 10% de desconto à vista. E aí, você vai pagar quanto por essa camisa? R$ 90, porque você teve um desconto de 10%. Então, note que o desconto ele foi aplicado, tá? A alíquota de 10% sobre o preço cheio da camisa, que é R$ 100. Então, R$ 100 seria o meu valor nominal e 90, que é o resultado já com desconto, seria o meu valor atual, ok? E quanto seria meu desconto? A diferença do nominal para o atual, ou seja, 100 menos 90. Esse é o valor do meu desconto, ok? E aqui já é. Trouxe dois exemplos de desconto simples, que é até esse aqui. Fui na loja, comprei minha camisa de 100, pedi o desconto e a loja me ofereceu 10%. Quanto eu paguei pela compra? E aí eu vou utilizar, não vou nem me adentrar muito de explicar essas fórmulas para não confundir a cabeça de vocês, mas vai seguir aquela mesma lógica. Sempre que eu falo de juros simples, capitalização simples, desconto simples, eu estou falando de forma linear, equação linear, aplicação direta, através de multiplicação. Quando eu falo juros compostos, capitalização composta, desconto composto, eu estou falando de função exponencial. Então, eu vou ter expoente, eu vou estar trazendo é, potência, certo? Mas a minha aplicação, quando eu estou falando de desconto simples, vai ser equação simples. Vou envolver multiplicação direta. Então, para eu descobrir o meu desconto, vai ser o meu valor nominal, multiplicado pela minha taxa, multiplicado pelo meu tempo, certo? Ponto importante para desconto simples. Utiliza o regime de capitalização simples. E aqui, no desconto simples, a taxa de desconto vai incidir sobre o valor nominal, tá? E quem vai ser o meu valor nominal? O meu PV. Isso, Tiago, até numa regra de três dá para resolver, porque é basicamente aplicação direta. Vamos usar equações simples da matemática, certo? Que vai ser multiplicação e divisão, sem a utilização de cálculos mais complexos de expoente e etc. Mas aí vamos lá. Eu fui a uma loja comprar a camisa de 100, que seria R$ 100, seria o quê? O meu valor nominal, que é o meu valor original. Pedi um desconto e a loja me ofereceu 10% de desconto à vista. Então, eu tenho a minha taxa, que aqui é considerada a minha taxa de desconto, certo? Quanto eu paguei pela compra? Ou seja, eu quero saber quanto eu paguei, eu quero saber o meu valor atual. E aí, eu vou lá, vejo minha fórmula de valor atual, que é valor nominal multiplicado por 1 menos a minha taxa multiplicado pelo meu tempo. Qual é o meu valor nominal? 100. Multiplicado por 1 menos qual é a minha taxa? 10%. Então, aqui eu trago na minha forma decimal. Multiplicado pelo meu tempo. Por que, professora, o meu tempo é 1? Porque nessa situação de negociação está acontecendo no momento exato, né? Aqui eu não estou condicionando a um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aconteceu no ato da negociação, então o tempo será 1. E aí eu chego no meu desconto, no meu valor atual de R$ 90. E se eu quisesse descobrir o desconto? Simples. O desconto é o meu valor nominal menos o valor atual, ou seja, 100 menos 90. Então, o meu desconto vai ser de R$ 10. Mas aí, quando a gente vai falar agora de um desconto condicional, de um desconto financeiro, qual seria o exemplo? Tem uma dívida de 1.000 que vence daqui a um ano, nominal e o tempo, certo? Que é o T. Vou usar aqui T para a gente não se confundir. T.
posso quitá-la hoje com um desconto simples racional de R$ 100. Então, o que é que ele está me dando aqui? Ele está me dando um desconto. E está perguntando, é mais vantagem eu quitar ou eu investir o meu dinheiro em uma taxa de 15% ao ano? Eu tenho lá uma dívida que vence daqui a um ano. Mas o banco diz assim, se você pagar a sua dívida hoje, com um desconto simples racional, eu te concedo um desconto simples racional de R$ 100. Aí você vai pensar, opa, vou ver se é mais vantagem eu quitar hoje ou se eu vou investir o meu dinheiro a uma taxa de 15% ao ano. E aí, como é que eu descubro isso? O que é que eu quero saber numa situação de investimento? Eu quero saber o meu valor atual, né? Eu quero trazer esse meu valor ao valor presente, a data de hoje. Então, o que é que eu faço? Descobrir o meu valor atual racional, eu vou utilizar a minha fórmula de desconto simples racional, onde vai ser o meu valor nominal, que é R$ 1.000, dividido por 1 mais a minha taxa, que é de 15% ao ano, certo? Vezes 1. Natália, esse juro já está embutido nesses R$ 1.000. Quando a gente fala que eu tenho uma dívida de R$ 1.000, digamos que, por exemplo, eu tomei um empréstimo de R$ 800 e a minha dívida, eu tenho que pagar esse empréstimo que eu tomei hoje e daqui a um ano ele é de R$ 1.000, já com toda a taxa de juros embutido nele, certo? E aí, justamente, eu quero saber se é mais vantagem eu pagar hoje essa minha dívida, se vale a pena ter toda essa minha taxa de juros que está condicionada a meu contrato lá de empréstimo, ou se vale mais a pena eu aplicar esse dinheiro, entendeu? Nessa situação, quando a gente está analisando isso aqui, esses R$ 1.000, isso é como se fosse um empréstimo. Eu sei quanto eu vou pagar daqui a um ano. Aí, dentro desse valor, já está incluso todos os encargos e todos os juros cobrados, certo? Aí, vamos lá. Eu peguei meu valor nominal de R$ 1.000, dividido por 1 mais a minha taxa de 15% ao ano, vezes 1. Por que 1? Porque é no período de um ano aqui da minha dívida. Então, eu chego que o meu valor atual é R$ 869,57. Então, o que é que isso significa? Que é vantagem em aplicar, pois o valor da sua dívida atual, aplicada a uma taxa de desconto simples racional, é de R$ 869,57, montante menor que o proposto pelo banco de R$ 900. O que é que isso significa? Significa que para eu ter R$ 1.000 daqui a um ano, hoje eu precisaria aplicar R$ 869,57. Só que o banco, ele está me oferecendo um desconto em que, se eu antecipar, eu teria que pagar R$ 900. Então, se eu pegar R$ 900 e aplicar hoje a uma taxa de 15% ao ano, eu vou ter mais de R$ 1.000 daqui a um ano. Então, se o meu valor atual for menor do que a condição que o banco me ofereceu, o que é que significa? Não é vantagem eu pagar hoje. É mais vantagem eu pegar esses R$ 900, aplicar, que quando for daqui a um ano, eu vou ter mais de R$ 1.000. Então, eu vou ter mais dinheiro. Eu vou pagar a minha dívida de 1.000 e ainda vai me sobrar uma quantia, certo? Pode trocar para 12 meses. Só que o que é que acontece? A minha taxa, ela está aqui representada ao ano, Tayana. Então, se eu estou aqui considerando a minha taxa ao ano, eu vou ter que considerar o meu período também para um ano, certo? Se fosse aqui a minha taxa de 15% ao mês, aí de fato eu iria considerar 12 meses. Entenderam? Então, nesse caso, como o meu valor atual é menor do que a condição que o banco me ofertou, é mais vantagem eu pegar meu dinheiro e aplicar. E só pagar daqui a um ano. Ok? Vamos lá para exemplo prático. Desconto simples comercial. Determinado título de R$ 8.600, o que significa R$ 8.600, que é o valor do título? É o valor nominal.
foi descontado 2 meses antes do seu vencimento. Sabe-se que a taxa corrente em desconto comercial, ele fala que é desconto comercial, é de 23% ao ano. Determine o desconto comercial e o valor que o dono do título recebeu. Então, vamos lá. O que é que a questão me diz? Ele me diz que eu tenho um título de R$ 8.600, que é o meu valor nominal, que ele foi descontado 2 meses antes do seu vencimento. Ou seja, antecipou 2 meses. Eu recebi o valor desse título 2 meses antes do seu vencimento. Então, esse aqui é o meu tempo, tá? 2 meses. Sabe-se que a taxa corrente em desconto comercial é de 23% ao ano. Então, eu tenho o meu I. Determine o desconto comercial e o valor que o dono do título recebeu. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o desconto. E aí, utilizamos a nossa fórmula de desconto comercial simples, que é o valor nominal multiplicado pela minha taxa vezes o meu tempo. Quando a gente está falando de desconto simples, a gente pode fazer a conversão da nossa taxa, regra de 3, 23% ao ano. Para transformar a taxa proporcional ao mês, o que é que fazemos? Dividimos por 12. Então, eu pego 23% ao ano, que é 0,23, dividido por 12 meses, vezes 2, que é o meu tempo. E aí, desenvolvendo o cálculo, eu chego que o meu desconto comercial foi de R$ 329,67. Descoberto qual o valor do meu desconto, ele quer saber o quê? O valor que o dono do título recebeu. E o valor que o dono do título recebeu é o valor antecipado, né? É o valor já com desconto. E aí, o nosso valor atual vai ser o nosso valor nominal de 8.600 menos o quê? O desconto de 329. Então, o valor que o dono do título recebeu, que corresponde ao valor atual, é de R$ 8.270,33. Certo? Vocês querem que eu mostre como é que faz esse cálculo pelo HP? Ou vocês, para não confundir a cabecinha de vocês, depois vocês tentam seguir o passo a passo? Eu vou para o conteúdo. Pronto, então a gente faz, sem problema. Então, vamos lá. Deixa eu trazer minha HP para cá. Vamos utilizar, limpei a minha memória financeira, que é esse meu primeiro passo. Zerei aqui o meu visu, que é aqui no CLX, certo? Para a gente fazer o cálculo de desconto simples, é a mesma coisa de capitalização simples, certo? Nós precisamos transformar a nossa taxa para o ano e transformar o nosso prazo ao dia, tá? Porque a calculadora ela está pronta para calcular capitalização composta, juros compostos. Então, precisamos fazer só essa pequena adaptação de incluir sempre nossa taxa ao ano e sempre nosso prazo ao dia para realizar cálculo de juros simples, desconto simples na HP, certo? Então, limpamos a nossa calculadora, a nossa memória financeira. Segundo passo, vamos incluir o capital. E o que seria o capital? Seria o nosso valor nominal. Então, qual é o nosso valor nominal? R$ 8.600. Incluo CHS para indicar para a calculadora que essa é a saída do nosso fluxo de caixa, indico que ele é nosso capital, nosso PV. Qual é a nossa taxa de juros? Né? Que no caso aqui não é taxa de juros, é taxa de desconto, mas acaba sendo equivalente. 23% ao ano. Então, como a taxa já está ao ano, eu não preciso nem converter. Aplico direto 23i, que eu indico que é a nossa taxa. Próximo passo, vou incluir o prazo ao dia. Então, qual seria o meu prazo? 2 meses. Para transformar em dias, 2, enter, eu vou multiplicar por 30, porque um mês tem 30 dias. Então, 60 vai ser o nosso prazo, vai ser o nosso N. E agora eu vou calcular o quê? Qual vai ser o nosso... Aqui pela calculadora calculamos os juros, que é aqui representado pelo F-int, que é intervalo de juros. Mas funciona de forma análoga. Então, aqui nós estamos calculando o desconto simples de R$ 329,67. E para saber o valor atual, ou seja, eu vou diminuir o meu valor nominal, que é seguindo aqui
essa segunda parte do exemplo. Então, o que é que nós fazemos? Recuperamos o valor do nosso principal. Lembra que eu falei que a calculadora armazena todos os dados que imputamos na calculadora? Pronto. Recuperamos utilizando essa teclinha aqui, ó, RCL, que fica do lado do Enter, o nosso valor nominal, né, que é o nosso principal. Só tiro aqui o sinal e subtraio. E chego que o meu desconto vai ser 8.000, o meu desconto não, perdão, o meu valor atual, 8.270,33 centavos. Ok? Próximo exemplo. Desconto simples racional. Encontre o valor do desconto racional simples, né? Que é desconto condicional, quando a gente fala de condição e de desconto financeiro. E o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atual. De um título de R$ 25.700, isso seria o quê? O meu valor nominal, que é o valor do meu título original. Vencível em 2 meses e 10 dias. Esse é o nosso tempo. Descontada uma taxa de juros de 27% ao ano. Então, esse é o nosso I. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o desconto racional simples e quer saber o valor atual, ou seja, o valor resgatado. E aí, gente, eu trouxe duas formas de realizarmos esse cálculo, certo? Seja primeiro calculando o desconto e depois calculando o valor atual, ou primeiro calculando o valor atual e depois calculando o desconto, certo? Calculando primeiro o desconto racional, seguimos na inclusão, na aplicação das informações da fórmula. Valor nominal 25.700 multiplicado por 0,27, que é a minha taxa aqui, 27% ao ano, multiplicado pelo meu tempo. Opa, o meu tempo está aqui, ó, 2 meses e 10 dias. É mais fácil eu transformar a minha taxa ou é mais fácil transformar o meu tempo? A gente está falando de desconto simples, então poderia ser um ou poderia ser outro. Mas aqui nesse caso eu resolvi transformar o meu tempo. E como é que eu faço? 2 meses e 10 dias, primeiramente, vamos deixar tudo na mesma unidade. 2 meses e 10 dias corresponde a 70 dias, certo? E 70 dias proporcional a um ano tem 370. 360. 70, então transformamos aqui, ó, nessa fração. 70 dividido por 360. Ok? E aí seguimos da mesma forma. 1 mais a minha taxa, 0,27, vezes o meu tempo, e chega que o desconto racional é de 1.281,95. Descoberto o meu desconto racional, como é que eu chego no meu valor atual? Simples, fazendo a subtração do valor nominal do meu desconto. Então, 25.700 menos 1.281,95, eu chego no meu desconto, no meu valor atual de 24.418,05. Ok? Se eu não partisse primeiro para descobrir o desconto e fosse querer descobrir o valor atual, seguiria na aplicação da fórmula do valor atual, seguindo a mesma questão de converter o meu tempo, ver se está na mesma unidade de juros e tudo certinho, certo? E aí chegaria aqui, transformaria o meu tempo, transformaria a minha taxa e chegaria no meu valor atual e, consequentemente, no meu juros. Ou, no meu juros não, perdão, no meu desconto. E outro ponto importante é o seguinte, aqui quando eu estou no desconto racional, eu posso tanto seguir na aplicação da minha fórmula, não é? Porque eu tenho o meu valor atual, para descobrir o meu desconto, eu poderia fazer desconto igual valor nominal de 25.700 menos 24.418, que eu chegaria nesse mesmo desconto, ou aplicando a fórmula direto do desconto racional simples. Ok? Professora, por que a senhora não trouxe esse exemplo na HP? Ia dificultar muito o nosso entendimento, certo? E aqui eu preferi demonstrar através das duas formas.
Desconto simples, quando a gente está falando de capitalização simples, realmente tudo mais simples, Tiago. Mas vamos lá. Existe a relação entre o desconto comercial e o desconto racional quando estamos falando de desconto simples. E qual seria? Seria desconto comercial é igual a desconto racional multiplicado por 1 mais I vezes o meu tempo. Então, quando a gente está falando da relação entre os descontos simples, comercial e racional, podemos utilizar essa relação. Por exemplo, o desconto racional simples de uma nota promissória, 5 meses antes do vencimento, é de R$ 800. Então, R$ 800 é o meu valor do desconto racional simples, que é o meu DR. Há uma taxa de 4% ao mês. Essa é a minha taxa. Calcula o desconto comercial simples correspondente, isto é, considerando o mesmo título, a mesma taxa e o mesmo prazo. Ele quer saber os descontos equivalentes. Qual seria o desconto na outra condição, no formato racional, se eu considerasse o mesmo prazo e a mesma taxa, que é 4% ao mês e 5 meses? Aplicando aqui na minha fórmula da equivalência, eu chego no desconto comercial de R$ 960, certo? Então, enquanto na condição do desconto racional eu teria um desconto de R$ 800, no meu comercial eu teria um desconto de R$ 960, certo? Que bom, gente, que bom. Isso me deixa muito feliz, Thiago. Mas vamos lá começar a complicar um pouquinho, que vamos adentrar agora no tipo de desconto composto. Antes de falar de fato das fórmulas, vamos entender o desconto composto em si. Antes, eu quero que vocês entendam que o desconto composto ele vai ter o mesmo conceito de desconto simples, tá? Quando a gente está falando de desconto composto comercial, estamos falando da mesma negociação. Quando falamos de desconto composto racional, estamos falando de situação de investimento, quando a gente vai antecipar um título, quando existe uma condição para esse desconto acontecer. O conceito é o mesmo. E qual é a diferença? É o tipo de regime de capitalização que é aplicado. Enquanto no desconto simples eu uso a capitalização simples, formato linear, aplicação de equação básica de matemática, aqui no desconto composto eu vou estar utilizando a minha capitalização composta. Eu vou estar utilizando a minha equação exponencial. Daí é que acaba dificultando um pouquinho mais nesses cálculos e nessas fórmulas. Observem que aqui, ó, eu já me aparece o meu expoente, já aparece o meu tempo aplicado nessa equação, tá? No formato exponencial. Ok, gente? Mas aí vamos lá. Deixa eu só trazer duas informações. No caso do desconto composto, ele vai utilizar o regime de capitalização composta. Aqui vai utilizar o regime de capitalização composta. E no desconto composto, a taxa de desconto vai incidir sobre o valor futuro, enquanto no capitalização simples incide sobre o valor presente, né? Sobre o valor atual. Aqui vai incidir sobre o valor futuro. Mas vamos para exemplo. Até antes, deixa eu só trazer um exemplo desse desconto composto comercial, numa situação de negociação para vocês entenderem. Digamos que eu vou lá numa loja e essa loja ela está com uma promoção dizendo assim, porque é aniversário da loja, 10% de desconto em todos os produtos da loja. Aí eu fiz, ótimo, vou lá comprar um relógio. Quando eu chego na loja, eu vejo que o relógio está lá com uma plaquinha dizendo assim, o relógio está com 50% de desconto. Aí eu digo, poxa, que maravilha. Aí meu relógio lá é R$ 200, por exemplo. Aí o que é que vai acontecer? Em cima desses R$ 200, vai estar aplicado lá o meu desconto de 50%. Então, meu relógio sairia por R$ 100, certo? Só que toda loja, ela está com um desconto de 10% porque é aniversário. Então, o que é que vai acontecer? Meu relógio, que é R$ 200, vai ter o desconto de 50% que está lá na plaquinha junto dele, então já está R$ 100. E depois
vai incidir ainda o desconto de 10% em cima da promoção do aniversário da loja. E esses 10% vai incidir em cima dos 200 ou vai incidir em cima dos 100? Dos 100. Por quê? Porque a gente está utilizando um desconto composto comercial. De modo análogo, lá quando a gente está falando de juros, aqui vai ser desconto sobre desconto. Primeiro eu vou ter os 50, depois eu vou ter os 10. E os 10 vai ser em cima do valor já descontado da minha primeira operação. Então, só para vocês entenderem como funciona esse juros sobre juros, desconto sobre desconto, que é o formato do regime de capitalização composto. Ok? E aí, vamos agora para o exemplo prático. Tem um título de R$ 100, certo? O que seria R$ 100? Meu valor nominal. Com vencimento em 2 meses, é o meu tempo. Considerando uma taxa de desconto por fora, quando eu falo por fora, eu falo o quê? Negociação, comércio, eu estou falando de desconto comercial, de 10% ao mês. Esse aqui vai ser a minha taxa, o meu I. Qual o valor do desconto composto obtido? Então, o que é que eu vou fazer? Seguir direto na aplicação da minha fórmula de desconto composto comercial. Por que desconto composto comercial? Porque ele pede aqui o desconto composto e ele fala com o tipo de desconto por fora, ou seja, comercial. E aí eu sigo na aplicação do meu valor atual por fora. O F aqui é de fora, tá? Então, vamos lá. Valor nominal que é 100, multiplicado por 1 mais a minha taxa, que é de 10% ao mês. Eu já estou vendo que a minha taxa e o meu prazo, né? O meu tempo está na mesma unidade de medida, então pode ser aplicado direto. 0,10 elevado à segunda potência. Desenvolvendo o cálculo, eu chego que o meu valor atual é de R$ 81. Lembra desse mesmo exemplo lá no meu desconto simples? Quando eu apliquei esse mesmo exemplo, se eu fosse considerar essa minha taxa de desconto, eu teria um desconto, apesar que lá a gente considerou o tempo 1, né? Aqui a gente está considerando 2 meses. Mas trazendo para o exemplo de desconto simples, é a minha taxa de 10%, né? No primeiro mês, eu teria um desconto de R$ 10. No segundo mês, eu teria o desconto de R$ 10 de novo. Só que aqui é desconto em cima de desconto. Poderia desenvolver o cálculo desse exemplo? Claro que posso. Posso sim, perfeitamente. Vamos lá? Você está falando do exemplo do relógio ou do exemplo desse aqui mesmo? Hein, Tiago? Está falando desse mesmo? Pelo regime pelo desconto simples? É isso? Pronto, vamos lá. Como seria pelo desconto simples? Eu teria meus R$ 100 com vencimento em 2 meses e vou considerar uma taxa de desconto por fora, que também seria comercial, de 10% ao mês, só que agora vamos considerar o desconto simples, não é isso? E aí nós poderíamos utilizar direto a nossa forma de desconto simples, ou a gente poderia fazer o cálculo de cabeça, digamos, considerando a regra de 3. Mas vamos lá pegar a nossa fórmula. Vamos lá voltar aqui para desconto simples. Mais um. Qual seria o nosso desconto comercial simples? É o nosso valor nominal multiplicado pela minha taxa, multiplicado pelo meu tempo. É o NIT, certo? Aí vamos lá. Volta lá para o meu. Chegamos. Meu desconto seria o meu valor nominal multiplicado pela minha taxa e multiplicado pelo meu tempo, certo? O meu desconto, considerando o desconto simples comercial, seria qual o meu valor nominal? R$ 100. R$ 100 é o quê? O meu título. Multiplicado, qual é a minha taxa? A minha taxa de desconto por fora é de 10% ao mês.
Então, aqui seria 0,1, porque eu preciso trazer essa minha taxa no meu formato decimal, certo? E qual seria o meu tempo? O meu tempo seria de 2 meses, que é o tempo do vencimento do título. Então, aqui seria 2, certo? Então, qual seria o meu desconto aqui nessa situação? 100 vezes 2, 200 vezes 0,1, R$ 20. Perdão que eu estou fazendo isso aqui com o mouse, viu, minha gente? R$ 20. Então, se eu for considerar no meu desconto comercial simples, eu teria um desconto de R$ 20. Mas no meu desconto comercial composto, o meu desconto seria de R$ 19. Então, quando a gente está falando de situação de negociação, acaba sendo mais vantajoso a gente negociar considerando o desconto comercial simples, certo? Que acaba sendo de fato o mais comum e que é o mais comum no nosso dia a dia, certo? Então, quando você pegar uma questão que essa questão ela te fale em desconto comercial e não fale, não diga assim, ah, se é simples, se é composto, pode considerar o desconto comercial simples, porque é o desconto mais aplicado, porque acaba sendo, de fato, o mais vantajoso. Foi ótimo você ter pedido, Tiago, para poder fazer esse exemplo aqui comparativo, entendeu? Porque aí deixou claro o que acaba sendo mais vantajoso, certo? Volta aí, você pode assistir a gravação depois, sem problema. Então, vamos lá. Então, aqui nós teremos, se fôssemos considerar o desconto comercial composto, nós chegaríamos num valor atual de R$ 81 e o valor do desconto de 19. Mas se fosse, nesse mesmo exemplo, o desconto comercial simples, nós teríamos um valor de desconto de R$ 20 e quanto seria o nosso valor atual? R$ 80, ok? E vamos lá para um exemplo de desconto composto racional. Eu tenho uma dívida de 1.000, que vence daqui a 2 anos. 1.000 é o quê? Valor nominal. Vence daqui a 2 anos é o nosso tempo. Mas posso quitá-la hoje com um desconto de R$ 200. Aqui ele me mostra o desconto. Aí pergunta, é mais vantagem quitar hoje ou investir o dinheiro? Ou seja, que dinheiro? R$ 800, porque é o meu valor atual. É investir esses R$ 800, né? A uma taxa de 10% ao ano, de juros compostos, ou é mais vantagem chegar, pegar esses R$ 800 e quitar hoje. Aí o que é que a gente faz? Vamos descobrir o meu valor atual, considerando o desconto, né? O desconto financeiro, o desconto racional composto. E aí utilizamos a nossa fórmula de desconto racional composto. De valor atual é o valor nominal, que é R$ 1.000, dividido por 1 mais a minha taxa de 10%, elevado ao meu tempo, que é 2 anos. Taxa e tempo na mesma unidade de medida. Desenvolvendo o cálculo, eu chego aqui no meu valor atual de R$ 826,45. E o que é que isso quer dizer? Que é mais vantagem eu pagar a minha dívida hoje, porque o meu valor atual está maior do que a condição que o banco me ofereceu. Então, se hoje eu pego os R$ 800 e aplico a uma taxa de 10% ao ano, eu não tenho R$ 1.000 daqui a um ano. Hoje, eu precisaria aplicar R$ 826,45 para ter R$ 1.000 daqui a um ano. Então, o que é que significa? Que é mais vantagem para mim pagar hoje por R$ 800, certo? Então, sempre que nessa decisão de investimento o meu valor atual for maior do que a minha condição que eu recebi, é mais vantagem eu quitar a minha dívida. Mas se o meu valor atual for menor do que a minha condição que o banco me ofertou, é mais vantagem eu aplicar, certo? Tem sempre que pensar nesse sentido. Quanto eu tenho que aplicar hoje para chegar no valor da minha dívida lá na frente, certo? Se eu preciso de um valor maior, né, do que o que está me oferecendo, não é vantagem. Se o meu resultado for um valor menor, né, eu estou trazendo para o valor presente, que é menor, o que é que acontece?
Sendo menor, é mais vantagem eu aplicar, porque eu vou ter mais dinheiro lá na frente. Ok? Só mais dois exemplos rapidinho para a gente encerrar a aula de hoje, que eu já me estendi demais. Então, vamos lá. Exemplo de desconto composto comercial. Suponha um título de R$ 2.000. Quando a gente fala de título, a gente está falando de valor nominal, valor do título original, cujo prazo de vencimento é 60 dias. É o meu tempo. Se a taxa de desconto por fora, quando a gente fala por fora, a gente está falando de fora, a gente está falando de negociação, algo que acontece por fora, sem condição, incondicional. Aí a gente está falando de comercial. Essa taxa de desconto é de 1% ao mês. Então, essa é a minha taxa de desconto, é o meu I. Ele quer saber o valor do desconto composto. Veja, observaram que aqui ele fala que é desconto comercial, ele fala que é desconto composto. Então, aqui ele cita que é composto, certo? Se ele não dissesse, a gente estaria tratando de quê? De desconto simples comercial. Mas vamos lá, ele quer saber o valor do desconto. Então, vamos direto. Vamos primeiro descobrir o valor, nosso valor atual, ou seja, o valor do nosso título atualizado, para em seguida descobrir o valor do nosso desconto. Então, o nosso valor atual é igual ao valor nominal, que é R$ 2.000, multiplicado por 1 mais a minha taxa, que é de quanto? 1% ao mês. 0,01 trazida no formato decimal, elevado ao meu tempo, ou seja, 60 dias. Opa, mas aqui o meu tempo está em dia. O que é que eu vou fazer? Ah, eu estou falando de desconto, eu estou falando de composto. Então, aqui eu estou falando de taxa equivalente. Não, então é mais fácil eu transformar o quê? O meu tempo. Minha taxa não está ao mês, 60 dias equivale a quantos meses? 2. Então, meu tempo vai ser 2 meses. Certo? Elevado ao meu tempo, que é 2 meses, desenvolvendo o meu cálculo, eu chego que o meu valor atual, ou seja, o meu título antecipado, é de R$ 1.960,20. Mas ele quer saber o valor atual? Não. A questão quer saber o quê? O meu valor de desconto. Então, qual vai ser o meu valor de desconto? O valor nominal, que é 2.000, menos o meu valor atual, ou seja, meu título antecipado. Então, meu desconto vai ser R$ 39,80, alternativa B. E como é que a gente faz esse cálculo na HP12C? Vamos lá. Limpei a minha memória financeira, certo? Zerei todos os dados daqui e zerei aqui no CLX o meu visor. Primeira informação, incluí o meu valor nominal. Qual é o meu valor nominal? R$ 2.000. Inverto o sinal para indicar que são a saída de fluxo de caixa e coloco lá no PV. Vou incluir minha taxa de juros. Qual é a minha taxa de juros? 1% ao mês. Opa, aqui tem um detalhe, que é essa alteração de sinal aqui do CHS. Lembra que eu falei, vou sempre falar isso em todas as aulas. A calculadora ela está pronta para calcular o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o que é mais comum, como eu falei no exemplo anterior, quando a gente está falando de desconto comercial, é mais comum o desconto simples comercial. O que é mais comum quando a gente está falando de desconto racional, de negociação de investimento, ou de situação de investimento, desconto composto racional. Então, a calculadora vai estar pronta para calcular o desconto simples comercial e vai estar pronta para calcular o desconto composto racional. Então, aqui a gente precisa inverter esse sinal, tá? Quando a gente está incluindo juros, aí eu deixei aqui a observação. No desconto comercial composto, a taxa vai incidir sobre o valor futuro. Porém, no algoritmo da HP12C, a taxa ela incide sobre o PV, sobre o capital inicial. Então, temos que inverter a informação do valor nominal, né? Quando a gente troca, a gente está dizendo assim, calculadora, coloque essa taxa de juros para incidir em cima do FV e não do PV. Por favor, não deixem isso confundir a cabeça de vocês, tá, gente? Se ficou confuso, já vai dar 10 horas da noite, vamos entender isso aqui, tá?
Depois vocês repetem isso aqui na calculadora, com calma, com paciência, por favor. Inverti meu sinal e disse que essa é a minha taxa. Eu estou invertendo esse meu sinal para dizer à calculadora que não incida a minha taxa de desconto em cima do PV, em cima do FV. E aí eu vou incluir meu tempo, eu já vou fazer aqui direto, tá? 2N, porque 60 dias equivale a 2 meses, e vou calcular o meu FV, certo? Que é o meu valor atual de R$ 1.960,20. E aí, para calcular o meu desconto, eu recupero o meu valor nominal, que é 2.000, inverto o sinal e subtraio. E tenho o meu desconto de R$ 39,80, certo? E, por fim, o valor do desconto racional composto, certo? De um título cujo valor nominal é R$ 25.000, ele deixa bem claro aqui que é o valor nominal. Se o prazo de vencimento é de 2 anos e a taxa de desconto é de 25% ao ano, é. Então, ele quer saber o valor do desconto racional composto, certo? De um título que tem esse valor nominal, esse prazo e essa taxa. Aplicação direta da fórmula de valor atual e desconto racional composto. Eu chego com o meu valor atual, substituindo na fórmula de valor atual no desconto composto racional, é o valor nominal de 25.000, dividido por 1 mais a minha taxa de 25% ao ano, que é 0,25, apresentada no formato decimal, elevado à segunda potência. Desenvolvendo o meu cálculo, eu chego no meu valor atual de 16.000, e para chegar no desconto, o que é o desconto? O valor original do título menos o valor do título já descontado. 25.000 menos 16.000, meu desconto composto racional é de R$ 9.000. E como é que eu faço isso na minha HP? Zerei minha memória financeira, limpei aqui meu visor no CLX. Qual é o meu valor nominal? R$ 25.000. Certo? CHS, FV. Qual é a minha taxa de juros? 25. E qual o meu tempo? 2 anos. 2N. Vou calcular o meu PV. R$ 16.000, que é o meu valor atual. Aqui a gente aplicou direto e não trocou sinal. Observem, porque a gente indicou que a nossa saída de fluxo de caixa já foi o nosso FV. Então, essa taxa de juros está incidindo aqui sobre o FV. E como é que a gente descobre, então, o valor do desconto? Eu recupero o meu valor nominal, troco o sinal e subtraio. R$ 9.000, o valor do meu desconto. Ok? E com isso, nós encerramos a nossa web de hoje. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela. Hoje a aula se estendeu bem mais, mas espero que eu tenha conseguido trazer e passar direitinho o conteúdo para vocês. Vou só encerrar aqui a gravação. Agradeço a paciência, colaboração e empenho de todos vocês e nos encontramos na próxima web. Um grande abraço.